Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor pelo fortalecimento espiritual. Você que precisa de crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, que precisa para vencer todas as adversidades, para vencer todos os obstáculos que têm aparecido na sua vida, no seu caminho. Vamos unir a nossa fé e vamos clamar para que o poder de Deus venha a ser manifestado sobre a vida de cada um de nós e recebermos a vitória completa em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a vocês que já vai dando aí o seu like, a sua curtição, para não correr o risco de esquecer. Vocês ouviram o clamor desta madrugada que nós fizemos? Fizemos o clamor para que Deus possa abençoar os casamentos. Então, escuta aí, queridos, e compartilhe também. E assim sejam abençoados em nome de Jesus. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e eu vou ler do versículo 12 ao versículo 16. O título é: Os apóstolos fazem muitos milagres. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vocês entenderam aí? Que mensagem linda diante daquilo que aconteceu com os apóstolos. Veja bem, no versículo 12, está dizendo que naquela época muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que quer dizer sinais e prodígios? Milagres. Muitos milagres. Era cura, libertação e vários tipos de milagres. Então, os apóstolos, eles operavam esses sinais e o povo ia atrás dele mesmo. E depois está dizendo que eles costumavam se reunir no pórtico de Salomão. O que quer dizer pórtico de Salomão? Era um alpendre. Pórtico é tipo um alpendre de cobertura, era coberto, que ficava mais ou menos
ao leste do pátio que era de área aberta do templo. Mas se diz pórtico de Salomão, não quer dizer que era este alpendre no templo de Salomão. Não, porque o templo de Salomão havia sido destruído há muitos anos atrás. Vocês lembram quando nós fizemos a campanha de Daniel, a campanha de Esté, que mencionamos muito sobre o cativeiro? A época que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, naquela época ele destruiu, queimando a cidade de Jerusalém, com as casas, os palácios e principalmente o templo que Salomão havia construído. Então, todo aquele templo foi destruído por completo. E ele ainda levou as riquezas, os utensílios do templo para a Babilônia. Depois foi devolvido. E vocês já estão lembrados que nós já mencionamos aqui, já fizemos reflexões do templo ser reconstruído por Esdras. É quando eles foram libertos do cativeiro, devolvidos para suas terras. Então, no tempo de Esdras, eles reconstruíram o templo. E quando foi na época de Jesus, esse templo que Esdras havia levantado juntamente com todo o povo judeu, pois é, esse mesmo templo que eles haviam levantado, reconstruído, futuramente ele foi ampliado por Herodes. Então, quando foi na época de Jesus, este templo era o que Herodes havia ampliado, reformado. Depois que Jesus subiu aos céus, então era o mesmo que os apóstolos iam e se reuniam com os fiéis para adorar o Senhor, para servirem ao Senhor. E por que a Bíblia diz pórtico de Salomão se não tem nada a ver com o templo de Salomão? É porque eles fizeram esse alpendre de acordo com o de Salomão, a semelhança do templo de Salomão. Então, neste templo, os apóstolos iam lá, se reuniam com os fiéis e ali Deus operava muitos milagres mesmos. E depois diz aqui, olha, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele. O que quer dizer esse restante? Esse restante aqui está se referindo àqueles que se consideraram opositores, que não acreditaram em Jesus Cristo e que não estavam aceitando a fé dos apóstolos, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo aquilo que acontecia, eles não se achavam na ousadia nem na liberdade de se aproximar deles. Então eles nem entravam no templo. E depois diz também que já o povo que acreditavam, o povo que aderiram àquela fé, este sim causava neles grande admiração. Então aqui está falando no versículo 13 de dois povos, os que não se ajuntavam e aqueles que se aliavam a eles. E depois no versículo 14 diz que crescia cada vez mais a multidão daqueles que criam, tanto dos homens como das mulheres. E depois eles acreditavam tanto na unção do poder de Deus que se manifestava através dos apóstolos, que nas ruas, por onde Pedro ia passando, eles colocavam as macas, os leitos com os enfermos, acreditando que quando Pedro passasse, só a sombra dele
era o suficiente para efetuar o milagre da cura. Então, no caminho por onde Pedro ia passar, nas ruas, eles colocavam as pessoas enfermas para que a sombra de Pedro passasse por eles, e ali eles já estavam projetando de que todos seriam curados. E não é que pela esta unção, diante do que Deus fazia através de Pedro, eram muitos milagres que acontecia naquela época. Então, tal que diz no versículo 16, que muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Pela fé dos apóstolos, todos eram curados. Queridos, aquele mesmo Jesus que operou aqueles sinais através dos apóstolos, para que o povo fosse assistido, o povo fosse abençoado, o povo fosse liberto, por amor que Deus tem ao povo dele, àqueles que creem nele. Esse mesmo Jesus é o que hoje se manifesta através dos seus servos para abençoar aqueles que creem nele. Por isso que nós não devemos nos atribular diante dos sofrimentos, diante das tribulações espirituais que acontecem em nossas vidas e diante de qualquer tipo de problemas. Sabermos que Jesus é o mesmo. E assim como ele fez na vida de muitos, ele hoje continua fazendo, ele hoje continua operando os milagres. Muitas vezes as pessoas começam a se firmar nesta fé e ir atrás de Jesus para buscar apenas o milagre da cura, por exemplo, da cura de uma enfermidade que está sofrendo o seu familiar. E de repente, queridos, não recebendo na hora que vai buscar, desanima, porque naquele momento desacredita só porque não foi operado aquele milagre. Mas o poder de Deus, ele se manifesta de tal forma na vida das pessoas que até mesmo ele não operando o milagre que a pessoa espera, ele continua abençoando, porque ele quer fazer muito mais do que aquilo que a pessoa deseja. Por isso é que nós não podemos desistir, por isso é que nós não devemos perder a esperança. Nós devemos confiar neste poder magnífico do Senhor, porque quanto mais nós confiamos em Deus, mais nos apegamos em Deus, mais poder do Espírito Santo pode ser manifestado em nossa vida e a gente receber tudo aquilo que a gente deseja e muito mais, diante do que Deus tem para nos conceder. Se você estiver passando por alguma luta, quem sabe o tratamento que você está fazendo não é de longo tempo, quem sabe as dores que você tem sentido, quem sabe a dificuldade que você tem enfrentado não tem sido de tempo demorado. Mas se você crê no poder de Deus, a sua bênção vai chegar. Aliás, já está chegando. Por isso que nós devemos nos apegar com toda a força e com toda a fé em Deus, porque quanto mais nós apegamos a Ele, mais a nossa fé aumenta, a força espiritual prevalece em nossa vida, a nossa vida espiritual se torna edificada, que isto aí é um dos maiores milagres que o ser humano pode receber. Então, vamos clamar para que o poder de Deus seja manifestado em nossa vida e a nossa fé possa fazer a grande diferença. Em nome de Jesus, amém? Prepare aí o copo com água
e vamos de clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor, meu Deus, porque, Senhor, Tu és o mesmo que atuaste na época dos apóstolos, operando grandes sinais, grandes maravilhas, pelo amor que Tu tens, Senhor, pela humanidade. Tu és o mesmo que hoje, Senhor, está ouvindo esta oração, está ouvindo este clamor e está vendo a necessidade deste Teu filho, desta Tua filha, Senhor, de receber os milagres que eles necessitam. Estás vendo, Senhor, a necessidade, o sofrimento, a peleja, as dificuldades que eles estão enfrentando, Senhor. E assim, meu Deus, como Tu abençoaste aquele povo na época dos apóstolos, operando grandes sinais e grandes maravilhas, eu te peço, Pai, que Tu venha operar estes milagres, Senhor, na vida de cada um de nós, na vida deste Teu filho, na vida do seu familiar, na vida daqueles que se encontram hospitalizados, Senhor. Aqui tem pessoas, meu Deus, que está clamando pelo milagre de cura na vida do seu familiar que se encontra hospitalizado. Quem sabe o problema não tem se agravado, ou quem sabe o médico não já tem desenganado, mas se Tu queres, Senhor, Tu pode curar. Tu pode, Senhor, operar este milagre na vida do familiar desta pessoa. Tu pode operar estes milagres, Senhor, na vida daqueles, meu Deus, que já se encontram totalmente sem esperança e sem chance nenhuma. Opera, Senhor, estes milagres para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço, Senhor, por esta pessoa, meu Deus, que está me ouvindo e está precisando de bênção. Talvez não seja o milagre da cura, mas é outras bênçãos, Senhor. Precisam de milagres no casamento, precisam de milagres na vida financeira, precisam de milagres, Senhor, na libertação de um familiar seu, libertação espiritual, libertação de vícios. Seja qual for o milagre, Pai, eu te peço que, se para eles receberem a Sua bênção, depende, Senhor, da fé, e que talvez esteja oscilando na vida de alguém, talvez esteja diminuindo na vida daqueles que tanto tempo têm esperado, têm buscado e até hoje não têm recebido resposta. Eu te peço, Pai, que Tu venha fortalecer, animar e encorajar a fé de cada um, para que a sua fé venha fazer a diferença, para que eles possam crescer, meu Deus, na sua vida espiritual, se apegando em Ti cada vez mais. Não deixa que o ânimo apareça na vida destes Teus filhos, Senhor. Não deixa que eles venham, Pai, parar no meio da estrada. Não permita que eles venham desistir de Ti, de Te buscar, de confiar em Ti. Não permita isto, Senhor, mas aumenta a sua fé, mesmo que seja grande as adversidades, mesmo que os problemas tenham aumentado, mas aumenta a fé, Senhor, e que esta fé venha fazer a diferença, porque, Senhor, nós confiamos em Ti, e porque Tu és o único, Senhor, a quem nós devemos depositar totalmente a nossa confiança. Tu és a esperança de Israel, Tu és a nossa esperança, Tu és a esperança do Teu povo. Então venha, Senhor, edificar a nossa força espiritual, a nossa fé, venha nos animar e nos encorajar cada vez mais, e que assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, e nós possamos, Senhor, nos apegarmos mais ainda a Ti, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação, que possamos nos apegarmos a Ti, Senhor, e nos enchermos do Teu amor e da força do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.
Levante a água, queridos. Pai, eu apresento a Ti também esta água que está com o Teu Filho, Senhor. Derrama um som de fogo, derrama um som de poder e consagra cada molécula e cada partícula, para quando este Teu Filho, esta Tua filha, desta água tomar, que eles recebam os seus milagres e tomam posse da sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tome da água e receba o milagre que vocês desejam e toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.